seguimiento a nuestro seminario. Yo me gustaría pasar la palabra al doctor Iván Ramallo, el alto representante general del Mercosur, y agradecer su presencia, que nos brinda la presencia con su esposa, con el embajador de Gigena, con Casia, su asesora ahí en la oficina del alto representante. Y me gustaría saludar también por todos los esfuerzos que el alto representante ha hecho en los últimos años y los últimos meses, esfuerzos, entendió, yo creo que de una forma bastante clara el rol del alto representante en el Mercosur y cómo se está firmando como un defensor de los órganos del Mercosur. O sea, me llama a veces para preguntar cuáles son los problemas que yo tengo y qué soluciones él podría como aportar y con quién él podría hablar para que nosotros, nuestros órganos se fortalezcan. Entonces, me gustaría remarcar eso, agradecer la presencia y pasar la palabra a la Muito obrigado, boa noite a todos. Vou falar em português pausadamente, que é um dos idiomas oficiais também do Mercosul, além do guarani e do espanhol, e espero que todos possam me compreender. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar o embaixador do Uruguai aqui no Paraguai, os senhores árbitros que estão participando deste encontro e os demais juristas, estudiosos do tema Mercosul, que estão participando desse seminário. Queria dizer aos senhores que fico muito feliz em voltar aqui mais uma vez ao Paraguai, mais uma vez também visitando o tribunal. Nós estivemos aqui, acredito que há menos de um mês, talvez, um pouco mais de um mês, quando estive também com reuniões com autoridades do Paraguai. E dizer para os senhores, muito rapidamente, que eu considero o tribunal uma instituição de grande importância para o processo de integração do Mercosul. Eu mesmo tive a oportunidade de participar uma vez de um processo de solução de controvérsia e acredito que, uma vez que não seja possível encontrar soluções pela via da negociação, pela via diplomática, naturalmente que o tribunal é sempre da maior importância para orientar a todos e dar, de fato, um caminho adequado para os casos que possam surgir controvérsias dentro do Mercosul. Nós estamos no Mercosul em um momento de crescimento, não estamos paralisados, pelo contrário, após o ingresso da Venezuela, nós tivemos também o ingresso da Bolívia e a associação também da Guiana e do Suriname. O Mercosul tem hoje um produto interno que já corresponde a 85% aproximadamente do produto de toda a América do Sul. 85% são mais de 3 trilhões de dólares. Nós temos um comércio consolidado de 60 bilhões de dólares. Quando começamos, tínhamos apenas 5. O crescimento do Mercosul nessa área foi o dobro do crescimento do comércio mundial. Com todos esses países, o Mercosul tem hoje uma população de aproximadamente 260 bilhões de pessoas, ou seja, é um dos maiores mercados consumidores do mundo. E isso tem sido de grande importância para orientar investimentos em todos os países do Mercosul. Por isso, em 2012, os investimentos no Mercosul se aproximaram de 100 bilhões de dólares. Queria dizer, com relação à questão das assimetrias, de fato nós temos economias maiores, economias menores, como o professor registrou muito bem, mas nossos países estão também muito preocupados com isso. E um bom exemplo que nós temos é o FOSEM, Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, que tem exatamente esse objetivo, de corrigir
na medida do possível, evidentemente, as assimetrias existentes, e por isso é que a maioria dos recursos e dos projetos aprovados no âmbito do FOSEM são destinadas às economias menores, às economias que apresentam ainda carências, principalmente na sua infraestrutura. Queria dizer também para os senhores que nós temos sempre que lembrar, e acho que o tribunal é muito importante nesse particular, que o Mercosul não é só comércio, o Mercosul não é só negócios. Na área negocial, o Mercosul é uma experiência já inegavelmente consolidada. Nós temos não só um comércio que cresceu bastante, como também temos uma qualidade de pauta extraordinária. A maioria dos nossos países registra no comércio bilateral uma qualidade de pauta muito grande, uma participação muito ampla de produtos manufaturados, de produtos de maior valor agregado, de produtos que geram empregos mais bem remunerados. E o mesmo não ocorre no comércio com outras regiões do mundo, quando prevalecem os produtos básicos, os minerais, os grãos ainda não processados. Então eu acho que essa questão da qualidade de pauta tem também uma importância bastante grande do ponto de vista da geração de empregos bem remunerados, como também da atração de investimentos. E por sermos hoje uma experiência bastante consolidada na área de comércio, na área de negócios, nós hoje temos cada vez mais uma preocupação maior na área social. Como os senhores sabem, aqui em Assunção, além do tribunal, nós temos também o Instituto Social do Mercosul, e no ano passado nós implantamos em Montevidéu também uma unidade de participação social voltada exatamente para ampliar a participação, principalmente das organizações sociais de todos os países do Mercosul, nas decisões e em tudo que possa orientar uma ação social mais expressiva dentro do Mercosul. Temos o Estatuto da Cidadania e temos também uma preocupação muito grande com diferentes itens, para citar apenas alguns: a mobilidade das pessoas, o reconhecimento de diplomas, a possibilidade de que pessoas que trabalham em outro país possam utilizar aquele tempo de trabalho em outro país para a aposentadoria no seu próprio país. Enfim, temos dezenas de iniciativas na área social, na área de cidadania. Estamos muito preocupados com isso. Em todos os países existe essa preocupação. A questão indígena, que foi bastante bem destacada na última cúpula do Mercosul em Caracas, muito recentemente. Enfim, nós somos muito mais do que apenas um bloco comercial. No mundo hoje existem muitos tratados de livre comércio, mas voltados e preocupados quase que exclusivamente com o trânsito de mercadorias. Nós temos objetivos sociais e de cidadania bastante definidos, que estão em todo o nosso organograma, que estão disponíveis no site do Mercosul. Eu quero estimular a todos que conheçam um pouco mais também do Mercosul, além da questão apenas comercial, que normalmente é mais enfatizada sempre que se fala em Mercosul, especialmente na imprensa dos nossos países. Dizer para os senhores também que agora, na questão dos acordos, lembrar que nós temos avançado também em acordos, no âmbito mesmo do acordo do Mercosul e União Europeia, já ocorreram avanços significativos nas negociações internas do Mercosul, para que muito brevemente possa ocorrer uma troca de ofertas com a União Europeia. E lembrar também que, além do que representa a área de livre comércio que nós temos já com algumas outras regiões dentro mesmo da América do Sul, nós também temos com os países do Pacífico, o Chile, a Colômbia, o
o Peru, também o Equador, acordos importantes, já consolidados de muitos anos, que permitem que nós possamos dizer que na prática, todos esses acordos do Mercosul já transformaram, agora com o ingresso da Guiana e também do Suriname, né, já transformaram toda a América do Sul numa grande área de livre comércio, porque nós temos hoje um comércio com esses países da ordem de 20 bilhões de dólares ano, que é aproximadamente o mesmo que eles têm entre si na conformação da aliança, ou seja, são países também associados, não existe de forma alguma nenhum antagonismo, são países associados e também de grande importância para o Mercosul. Por último, eu queria enfatizar nesse processo de ampliação, que após o ingresso da Venezuela, também agora a Bolívia, também a Guiana, também o Suriname, que os senhores examinem que o Mercosul, com isso, de uma certa forma, passou a ter um novo mapa geopolítico. Na verdade, quando da implantação do Mercosul, com a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Brasil, no caso brasileiro, havia naturalmente um interesse maior pelos temas do Mercosul, principalmente da região sul e sudeste. Agora, com essa grande ampliação, também a região norte, centro-oeste do Brasil, que são também grandes regiões, assim como o norte da Argentina, do Paraguai, que todos passaram a ter também uma participação maior no Mercosul, e eu acredito que esse processo de crescimento que nós estamos vivendo hoje no Mercosul, ele deva fazer com que mais empresas, mais pessoas possam se interessar cada vez mais por esse processo de integração exitoso, e que eu insisto, creio que o ingresso desses novos países é prova contundente de que estamos em expansão e vamos sim continuar crescendo com o Mercosul. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, fico muito feliz por estar aqui com vocês, e certamente, como você registrou de início, o Tribunal vai continuar contando sempre com o nosso apoio no que for possível. Muito obrigado por convite. A gente não precisa mais falar espanhol, mas como língua oficial do Mercosul, né, alguns brasileiros presentes aqui também, então a gente pode falar um pouco de português. Antes de passar a palavra ao doutor Jorge Fontoura, o nosso quinto árbitro, eu só queria extrair uma coisa da sua fala, doutor Ivan, e que eu acho bastante importante de ser remarcada, de ser reafirmada. É a questão do antagonismo entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. O Mercosul, a imprensa ela trabalha muito contra o Mercosul. E eu acho que esse antagonismo ele está sendo criado mais pela imprensa do que por qualquer ato das organizações ou dos governos dos estados, né? Essa comparação entre Mercosul e a Aliança do Pacífico, ela tem sido feita por uma questão midiática, quer dizer, então, e não por uma atuação institucional, por uma atuação das organizações internacionais ou dos países. E eu acho que talvez esse breve comentário ele sirva de alerta para que nós possamos observar o que a imprensa diz sobre as nossas organizações regionais com os olhos um pouco mais críticos e tentando refletir se aquele posicionamento seria um posicionamento da organização ou dos estados que as compõem, ou se isso seria mais um sensacionalismo e mais uma forma de vender jornal com um titular mais interessante, propondo conflito, propondo algo que não existiria na verdade, nem mesmo no campo político. Bom, já não quero me estender, já me estendi o suficiente. Passar a palavra ao quinto árbitro, o Dr. Jorge Fontoura, a sua exposição que seria sobre a atuação não contenciosa dos tribunais internacionais. Por favor, Dr. Fontoura. Nosso quinto árbitro e presidente em exercício do Boa noite a todos e
eu inicialmente gostaria de cumprimentar os ilustres integrantes da mesa. Os de casa são de casa, mas é uma grande alegria recebermos nessa singela casa de direito a figura do alto representante do Mercosul. Isso é simbológico, isso significa prestígio, isso significa interação, e eu acredito que é uma alegria também para o Paraguai, porque o árbitro também sou árbitro pelo Paraguai, então fico muito feliz em ter aqui no nosso país, no nosso tribunal, a presença do Dr. Ivan Ramalho. Também agradecer a presença do embaixador Peraza. É uma alegria ter aqui o embaixador da República Oriental do Uruguai, e dizer a ele que nós sempre ficamos felizes com a interação junto ao mundo diplomático. Eles são essenciais na interlocução entre as instituições, e são essenciais nos momentos de crise, porque as crises ocorrem onde há integração, e a integração ocorre onde há comércio, onde há comércio há conflito. Porém, é essencial que nós tenhamos justamente essa privilegiada atuação da comunidade diplomática, e não é uma relação fácil, porque todos sabem que o direito começa a funcionar quando falha a diplomacia. Quando os mecanismos diplomáticos não operam, então irá operar o direito. Conviver não é fácil, porém é essencial se nós quisermos conviver também com o plano jurídico que traz soluções quando essas soluções são bem encaminhadas. O tema da minha fala é um tema bastante interessante. Pessoas que vêm a congressos, em geral, são pessoas que leem jornais. Então, estou aqui diante de um público que lê jornal. Seguramente, os senhores todos leram nas últimas semanas os grandes líderes do mundo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, os grandes porta-vozes, os blocos econômicos da União Europeia, do Japão, da China, se referindo ao direito internacional. Então, quando isso ocorre, quando as referências ao direito internacional são tão prolíficas, é porque realmente nós estamos vivendo em um momento de aceleração histórica. Se as coisas estivessem bem, provavelmente o direito ficaria apenas na academia. A economia seria privilegiada. Mas quando vivemos momentos justamente preocupantes, momentos vertiginosos, em que muitas preocupações voltam a ocorrer, em relação, inclusive, a fantasmas que já haviam desaparecido há muito, é comum, é importante que se pense e se fale dos tribunais internacionais, que são ferramentas essenciais do direito internacional. Sem os tribunais internacionais, o direito internacional é um discurso vazio, sem sentido. Os tribunais internacionais é que têm a missão de encontrar soluções para problemas que não foram resolvidos pela política. E os tribunais internacionais não existem para encontrar culpados. Os tribunais internacionais existem para encontrar soluções. E essas soluções vêm de um direito totalmente estranho, diferente daquele direito que normalmente os estudantes de direito aprendem nas faculdades, porque ele é um direito especializado, é um direito que foge daquele mesmismo do direito, da sanção, da imposição, do juiz, da coação. E as pessoas, quando ouvem falar do direito, imaginam justamente as atuações forçadas, a solução daquele que poderia ser o grande pai, que viria para resolver os problemas que não foram resolvidos. E o direito internacional, ao contrário do direito interno, é um direito que tem suas peculiaridades dificilmente compreendidas. Nem tudo que é obrigatório é executório, nem tudo que é executório é obrigatório. Há coisas obrigatórias, mas que são facultativas. Enfim, é um diálogo totalmente diferente, porque os partícipes do direito internacional são os Estados. Há uns discursos aí que inventam coisas, mas na verdade são os Estados. E os Estados aderem ao direito internacional, e esse direito irá funcionar se os Estados quiserem que ele funcione. Porque o direito internacional não é um grande pai, é sim uma ferramenta para que os Estados encontrem soluções quando os grandes impasses ocorrem
quando os operadores políticos sempre olham e não encontram soluções. Então, vão aos tribunais internacionais. E os tribunais internacionais podem ter, sim, o poder de impor decisões, de achar coisas e impor coisas. Porém, essa imposição tem que ser negociada. Infelizmente, hoje, também na operação política, há muita opinião econômica. Nós temos muitos economistas querendo interpretar o direito. Nós temos muitos sociólogos, nós temos antropólogos. E, curiosamente, o direito é uma técnica. O direito tem que ser operado pelos que têm formação jurídica. E mais isso, o direito internacional tem que ser operado por pessoas que entendem essas peculiaridades. Essas coisas estranhas, enfim, um direito que não tem sanção, é possível. O direito da sanção é o direito da patologia, é o direito da normalidade. É possível existir um direito de estados que queiram resolver os seus problemas. É normal que existam as soluções, é anormal que se vá à guerra pelos problemas. Então, esse direito internacional, que pode decidir coativamente, ele só o decide em último caso. Existe outra forma de decidir. Pendências, dissensões, problemas graves da comunidade internacional. E essa forma é a forma da opinião consultiva. Enfim, os tribunais não decidem, mas dizem o que pensam. E isso não é obrigatório. Dizem aos Estados e os Estados fazem com aquela decisão o que acharem melhor. Então, os grandes críticos dessa atuação não contenciosa dos tribunais internacionais, em geral, são aqueles ortodoxos do direito interno que acham que o direito só pode operar se existir o braço forte do oficial de justiça, da polícia, do cárcere, da prisão, e uma visão deturpada, como se o homem fosse o lobo do homem. E nós sabemos que é possível existir uma sociedade que as pessoas queiram que as coisas se resolvam, que as soluções surjam, que tudo funcione melhor, enfim, que exista uma sociedade onde a busca da solução é feita de maneira horizontal. As soluções não vêm de cima, as soluções são discutidas, acordadas. E essa é a grande voga do direito hoje, inclusive do direito privado, pelos mecanismos de arbitragem, de conciliação. Os mecanismos tradicionais da jurisdição do Estado estão falidos. Os juízes têm muito processo, os juízes não podem se especializar nessas coisas diferentes que surgem, nessa miríade de invenções que surge e faz com que a especialização seja a cada dia mais necessária. Então, esses meios de solução de controvérsias não impositivos, não imperiais, são os meios do nosso tempo. E o direito internacional hoje precisa muito dessa atuação não consultiva. Vejam que os tribunais internos não possuem essa facilidade. A facilidade de conversar com as partes e perguntar como o problema poderia ser resolvido. E os tribunais internacionais usam, ao contrário das críticas, esse meio não é obrigatório, logo não é efetivo, esse meio que é sim efetivo, porque o direito internacional é diferente do direito interno. Então, apenas para dar uma notícia histórica aos senhores, nessa visão muito mais jornalística do que propriamente técnica do tema, eu gostaria de lembrar que há grandes avanços do direito internacional desde a noite dos tempos, que não se deram pela imposição, pela constrição, pela sentença, mas que se deram pela opinião consultiva. Vejam que até essa expressão na tradução espanhola da língua portuguesa não é a tradução ideal. Talvez a ideia mais própria fosse da expressão em inglês, da expressão em francês, que remonta à ideia do conselho, da opinião, do aconselhamento. Não é? São juristas que têm alguma experiência, muito conhecimento, muita prudência, que vêm de famílias, de estados, de línguas diferentes, que se reúnem e que procuram encontrar uma solução para aquele problema. E sugerem a quem interessar possa. Se isso vai ser cumprido ou não vai ser cumprido,
deixa de ser um problema do tribunal. Alguém diria, mas isso não vai funcionar. Pois é, o direito internacional funciona. E os primeiros tempos da Corte Internacional de Justiça, da grande Corte da Haia, o modelo, o exemplo paradigmático do direito internacional, dos tribunais, foram anos de grande perplexidade. Era o pós-guerra. Já havia a experiência do fracasso da velha Corte Internacional de Justiça. E então todos pisavam em ovos. Tinham muitos temores em relação ao que poderia ser o futuro da Organização das Nações Unidas e de seu tribunal. E nesse momento, a grande ferramenta foi a opinião consultiva. Grande avanço no direito internacional, nos primeiros tempos da Corte da Haia, era justamente o caso do Bernadotte, que é um caso muito estudado nas faculdades. As pessoas pensam que foi uma decisão do Tribunal da Corte Internacional de Justiça, dos juízes da Haia. Não foi uma decisão, foi uma opinião, foi um conselho. A boa palavra do conselho, de pessoas que estão ali porque presumem-se, têm alguma prudência, têm algum conhecimento e podem formular ideias que sejam úteis para a solução de um determinado problema. Esse caso do Bernadotte era complicadíssimo. Era um sueco que tinha nome italiano, que trabalhava para a ONU e morreu na Palestina, vítima de um ato terrorista. Vejam bem, estávamos em 1947, final do ano de 1947, e a viúva que quis receber a sua indenização, e o governo sueco disse que a responsabilidade não era dele, embora fosse um oficial do exército sueco. E a questão foi saber quem pagaria a indenização, premido por que obrigação jurídica. E se levou essa questão à Corte Internacional de Justiça. Não era um caso concreto, era uma especulação, era uma dúvida, era uma preocupação da comunidade internacional. E ao decidir esse caso, a Corte Internacional de Justiça talvez tenha decidido um dos seus mais importantes casos, mas de maneira, veja bem, exortatória. Não decidiu de maneira impositiva, de forma exortatória, como é o direito internacional. Avançamos no tempo e vamos, talvez, a uma das questões mais melindrosas do tempo em que vivemos, que é o conflito da Palestina, o conflito entre israelenses e palestinos. E, recentemente, não há muitos anos, a Corte Internacional de Justiça também teve que se debruçar sobre um tema complicadíssimo, que era a questão do muro da Cisjordânia, o muro da Palestina. Em princípio parece uma questão óbvia, eu não posso construir um muro no terreno do meu vizinho. Porém, havia todo um complexo de situações de razões de Estado. O que eu pensaria se eu fosse israelense? Provavelmente defenderia o muro. E se não fosse, ele fosse palestino, provavelmente acharia o muro um desastre. E esse tema foi levado aos 15 juízes da Haia. Não foi uma ação, foi um pedido de uma opinião consultiva. Então, os 15 juízes se reuniram e, por maioria quase absoluta, apenas um juiz dissentiu dessa decisão, se entendeu que o muro não poderia ser construído. Alguém diria, mas isso não tem consequência. E, embora a decisão, vejam bem, a opinião consultiva em forma de decisão, a Corte Internacional de Justiça, tivesse sido exarada no mês de julho, na última semana, no mês de junho, a Suprema Corte de Israel, já sabendo como aquilo seria definido, não determinou que o mundo não existisse, mas entendeu as razões que eram expostas por aqueles 15 juristas, 14 juristas, à exceção do juiz norte-americano, Brugenthal, no sentido de que era necessário que se repensasse, pelo bem da comunidade internacional, pela proposta da paz, pelo equilíbrio do direito. Então vejam, senhores e senhoras, foi a Suprema Corte do Estado de Israel que, atendendo a prudência, o bom senso, a ideia de equidade, aconselhou que o governo israelense, vejam, num quadro de guerra, onde todo
o Estado está reunido diante da ideia da defesa, se repensasse, se não a existência do muro, pelo menos o seu percurso, facilitando alguns produtores agrícolas palestinos que pudessem continuar exercendo as suas atividades. Alguém dirá, mas nada mudou. Talvez não, porém, o conceito da ideia do consenso, do respeito ao direito, da existência do direito, não como forma impositiva, mas como forma de negociação de pessoas bem intencionadas em prol de uma solução comum, existe. E para encerrar, dizer que, felizmente, o Tribunal do Mercosul, o seu Tribunal Permanente, tem hoje essa ferramenta, a ferramenta da opinião consultiva, também pode dizer o que pensa, embora não seja de forma impositiva, não tem jurisdição voluntária, não pode sair por aí pela rua dizendo o que pensa, tem que ser provocado, essa é uma expressão técnica, jurídica, os psicólogos não entendem muito, há muita provocação no direito. Não, provocar significa ir ao juiz, pedir uma solução, exortá-lo. Não é? Bem, então, mediante provocação, o tribunal pode, não tem jurisdição voluntária, ele pode emitir a pedido das Supremas Cortes dos seus Estados-membros, e só das Supremas Cortes, as cortes mais altas, como diz o protocolo, que não foi escrito por juristas, porque se tivesse sido escrito por juristas, diriam das Supremas Cortes. Não é? Então, as Supremas Cortes perguntam, exortam, como em tese se decidiria algum caso concreto. E os juízes se reúnem e redigem um acordo dizendo como poderia aquela questão na prática ser resolvida. Também pela breve experiência do TPR, as opiniões consultivas são uma ferramenta valiosíssima e eu vejo no futuro imediato da integração latino-americana a opinião consultiva como um elemento essencial de utilidade política, para que se tenha, na negociação política, o apoio do entendimento jurídico que não seja de forma constitutiva. Como dizia o Dr. Gânio, realmente nós temos a peculiaridade do presidencialismo. A nossa integração é uma integração no presidencialismo. Isso é bom ou é mau? É a nossa realidade. Todos os países, digamos, do Mercosul são presidencialistas. Todos os países da União Europeia não são presidencialistas. Logo, não façamos comparações. E no nosso presidencialismo, na visão pela qual nós professamos essa fórmula de governo, que também é produto histórico, nós não escolhemos, foi uma escolha da história, da geografia, das nossas circunstâncias que nos levaram a esses presidencialismos, o nosso apego à soberania, não é? Nosso pleito à soberania, que é em geral um dos primeiros valores definidos em todas as constituições latino-americanas. Isso não é por acaso, é fruto da história. Os estados latino-americanos surgem da luta pelas suas soberanias. Claro que nós não sairemos aí partilhando soberanias como fazem os europeus, talvez se arrependam ou não, mas enfim, somos uma outra história, um outro caminho. Mas apenas dizer que, não obstante a esse presidencialismo, a moda latino-americana, quando o presidente muda tudo, muda a política externa. Integração é política externa. Então temos aí todo um mapa de situações imponderáveis que podem ocorrer, ajustes, desajustes que podem ocorrer. Enfim, é a integração que nos incumbe fazer. É a forma pela qual nós poderemos ter um bloco econômico dentro dessa realidade política inegociável. Mas, não obstante a tudo isso, há soluções latino-americanas com os nossos presidentes, que têm as suas virtudes, que nós sabemos, mas também têm seus vícios, que também sabemos, não é? Que surgem coisas muito interessantes. Uma delas é a existência dessa integração, que o doutor Ivan acabou de dispor. Como disse o doutor Rafael, que a imprensa não gosta, mas a imprensa não gosta da integração porque ela entende que fazer oposição ao governo é algo que implica em criticar o modelo da política externa. Esquecendo que o presidente faz a política externa
que foi outorgada pelas urnas. Não é? Se as laranjas vencem a eleição, a política externa será das laranjas. Se forem as peras, não serão as laranjas. Isso é democracia. E talvez a nossa grande imprensa ainda não tenha muito hábito com a democracia. Isso também é compreensível. E tudo isso se aprende. Mas gostaria apenas, para dar um exemplo, dizer que temos ensinado, felizmente, aos outros modelos de integração algo. Já temos a breve história do Rio Grande do Sul e suas instituições judiciais já tem dado ao mundo, se não lições, porque seria uma pretensão, seria algo indevido, isso não é característica dos latino-americanos, mas temos dado modelos, proporcionado modelos, casos de estudo que são muito interessantes. Esse jovem tribunal já enfrentou dificuldades que pouco Tribunal Internacional teve a oportunidade de enfrentar. Já é citado na doutrina, já é citado na jurisprudência comparada, não obstante aos poucos anos que comemoramos. E também fora da integração, temos dado exemplos muito importantes. Os nossos presidentes imperiais se comportam com sabedoria. E para encerrar, eu lembro o exemplo do caso recente, é uma questão muito complicada. As questões de direito do mar são questões muito complicadas no direito internacional. Inclusive, existe um tribunal específico que se ocupa dessas questões. E nós tivemos recentemente um caso muito complicado, temos um caso ainda entre vizinhos nossos, que esse caso tem sido negociado pelos presidentes, faz-se a diplomacia presidencial, tete a tete, os presidentes conversam, um caso melindroso, difícil, e ao mesmo tempo nós temos um caso também que envolve questões de direito do mar na União Europeia, entre a Grã-Bretanha e a Espanha. E lá nós temos as frotas, as marinhas, desfilando assintosamente, como se nós vivêssemos ainda no período em que a guerra é admitida pelo direito. Há muito tempo a guerra já foi banida, já é ilegal, é imoral, é antijurídica. E embora sejam países exemplarmente membros da União Europeia, onde existe uma pretensa supranacionalidade, eles não conseguem, os presidentes não conseguem, no caso, os primeiros ministros não conseguem sentar e conversar sem ter que enviar antes as suas marinhas. Imagine se nós estivéssemos fazendo isso na América Latina. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutora. Graças. Pergunto se alguém teria uma consulta a hacer. O senhor falou dessa questão da provocação, provocar o juiz, no caso, o tribunal permanente. Nós temos uma questão do direito internacional cada vez mais tem sido visto sob a ótica do indivíduo. Então, as questões de direitos humanos, por exemplo, quando violadas, o procedimento estabelecido ficou determinado que não apenas os juízes, mas as partes, por meio de seus advogados, poderiam solicitar uma opinião consultiva ao tribunal. Entretanto, deve-se passar pelo crivo do STF, não é isso? E como é que ficaria, tendo em vista um caso nessa ótica grandiosa, um caso de só menos importância, porque é do fulaninho, do Joãozinho, não está na mídia, como é que ficaria essa questão caso o STF entenda que não se deveria fazer essa solicitação de opinião consultiva? Como fica esse indivíduo sem força, como são fortes os estados, para requerer e passar por cima desse procedimento, exigindo essa opinião consultiva? Veja, existe uma proposta ideal em que os indivíduos também pudessem litigar, pessoas nos tribunais, mas já sabemos que é uma proposta ideal. Mas mesmo no direito internacional dos direitos humanos, existem mecanismos de representação, em que os estados representam os indivíduos.
E existe também nesse projeto, nessa ideia, uma grande contradição, porque os tribunais internacionais de direitos humanos só operam para os países que aderiram a esses tribunais, que em geral são países democráticos, porque senão, nós sabemos disso, não iriam aderir a esses tribunais. Então, esses mecanismos, esses filtros de representação, na verdade, são mecanismos de política jurídica muito importantes, porque nós supomos que países amigos dos direitos humanos que aderem a tribunais internacionais de direitos humanos têm justiças minimamente respeitáveis, equilibradas, que dão ao indivíduo o seu direito. E seria talvez uma pretensão dos tribunais internacionais, e infelizmente nós assistimos isso, muitas vezes querem substituir as justiças nacionais. Por isso, prudentemente, o direito internacional dos direitos humanos cria uma válvula de segurança, que é a famosa exaustão dos remédios mortais. Ele só irá funcionar se a justiça nacional não funcionar. E alguém diria, mas nunca vai funcionar. Não, funciona. Mesmo estados democráticos, liberais, muitas vezes cometem violações dos direitos humanos. No caso do Brasil, por exemplo, os grandes avanços do direito brasileiro recentemente veio de uma exortação da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação à Lei Maria da Penha. Não foi uma decisão da Corte que influiu o Poder Judiciário brasileiro, ao contrário, foi uma manifestação da Corte que influiu no Poder Legislativo, que fez uma lei ouvindo aquilo que era vocalizado pela administração da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E é algo que toda a sociedade aplaudiu, e isso ocorre comumente, inclusive nos Estados europeus. É comum que a França, que a Alemanha sejam réis na Corte Europeia de Direitos Humanos. E o que dizem os Estados? Os Estados ficam satisfeitíssimos. Quando réus, eles dizem, vejam como a nossa democracia opera, como ela é transparente, aberta, inclusive, a esses crivos internacionais. Porém, isso não ocorre em relação a tribunais que têm uma outra vocação. Não é? Os tribunais funcionam dentro dos mandatos que receberam. Então, no caso do TPR, nós temos as nossas fontes, não é? Que estão previstas naquilo que é a nossa certidão de nascimento. E lá está escrito quais as atribuições que nós temos. E elas são muito específicas. Né? As leis que nós podemos aplicar são as leis que foram definidas pelos eventuais partícipes das relações processuais, que aqui são só os Estados, embora, em tese, haja uma previsão ideal de que indivíduos podem participar do sistema de solução de controvérsias. Nós sabemos que podem, mas não podem. Por quê? Porque os Estados têm que concordar com isso. E os Estados não devem concordar com isso, porque seria uma questão de técnica jurídica. Os Estados podem representar os seus súditos, devem representar os seus súditos, mas não deveriam ficar proibidos, não deveriam ficar obrigados, porque aí nós teríamos um desequilíbrio técnico e também uma inadequação política. Eu, se fosse governante, não iria aceitar isso e não me considero uma má pessoa. Sí, volviendo al tema del presidencialismo, como todos saben, Paraguay tuvo un problema hace poco y se ve separado foi separado do bloco, né? Então, o Conselho do Mercosul, o que fez? Separou o Paraguai temporalmente. Como é que o tribunal reagiu em tudo isso, ou teve que ver com a decisão do... O tribunal não reage, o tribunal age. Perdão, age. Não é? Se provocado, se instado lá. Claro. Não é? E o tribunal foi instado lá, embora as questões não estivessem claramente definidas nos seus estatutos fundacionais, nos tratados institutivos, nas normativas derivadas do bloco, mas o tribunal se reuniu e decidiu, não de forma
E não na forma de opinião consultiva, mas na Mas forma fundamental. Então, essa decisão existiu, está publicada, como os árbitros que participaram daquele entendimento se manifestaram, e é um caso emblemático do direito internacional, porque rara vez no contencioso internacional o tribunal teve que se manifestar em 5 dias com 3 réus, 3 presidentes da República, um autor, um outro presidente da República, que inclusive morava ao lado do tribunal. Então, talvez seja interessante ler. Já existem muitas publicações a respeito do caso, como ele foi decidido, já existe muita doutrina em relação a esse caso. Mas você viu como base para ter uma referência a algum outro caso, se surgisse no... Veja, o tribunal eleitoral, ele necessariamente não faz jurisprudência de casos que antecedem, ele é um tribunal arbitral. Também os juízes não são obrigados, se nós formos à justiça paraguaia, o juiz tem que seguir a jurisprudência brasileira, na americana, então só tem jurisprudência, no caso do sistema de common. Mas na arbitragem não, isso é um grande equívoco da doutrina, às vezes, imaginar que por ser tribunal, todo tribunal é igual. Não, tribunais arbitragem, nós não somos juízes, somos árbitros, escolhidos pelas partes para aplicar a lei dos árbitros, as partes também escolheram. E nesse sentido, a decisão, quero crer, suspeito para falar, mas foi paradigmática, porque trouxe uma solução ao problema. Quero crer que o teto não caiu sobre a cabeça dos homens, e a prova é que todos estamos aqui, talvez mais felizes, não sei. Mas a doutrina internacional já tem estudado, tem se debruçado, e no direito comparado, esse caso é um caso bastante estudado, bastante citado, e nos deixa muito felizes, embora tenhamos apenas 10 anos. Ainda não, que completaremos assim. Quase 10 anos. Doutor. Sí, usted que la sociedad ni las leyes no son estables, siempre va cambiando. Hay un expresidente de la calle de Uruguay que suele vivir siempre por acá, y él siempre se queja por el Mercosur, dice, que no es el Mercosur que fundamos, porque aquellos días lo pensamos como una unidad económica para facilitar el comercio, etc. Pero resulta que nosotros tenemos que comprender que el Mercosur va avanzando. Él comenzó con el comercio, pero después va con la cultura, va con, digamos, con los derechos humanos, va con todo. Y la misma cosa el tribunal también. El tribunal ahora seguramente es de revisión y de conciliación, pero también después con el tiempo se va a hacer, va a tomar nuevas áreas también para solucionar el problema, porque el crecimiento del Mercosur, esa gran patria latinoamericana que estamos construyendo con una estructura mental, cultural, jurídica, así lo exige. Totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo cuando usted da los ejemplos de los distintos procesos tribunalicios a nivel mundial, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Es un proceso que tenemos que acompañarlo y tenerlo en el corazón, de que estamos creciendo. Ahora somos 400 millones de latinoamericanos, somos la 5ª potencia mundial. Eso tenemos que meterlo en la cabeza. Estamos entre los grandes. Ya no somos aquel paisito del siglo XIX en la cual los Estados Unidos pueden hacer esto, hacer aquello. No, señor, estamos entre los grandes. Y eso es muy importante. Por eso acompañamos instituciones jurídicas, instituciones políticas, porque estamos construyendo una patria grande que a todos nos beneficie, a todos nos beneficie. Eso quería comentar. Concordo plenamente com as suas observações e gostaria, inclusive, de agregar algo. É essencial que exista toda essa projeção ideal, cultural, mas também o sangue da integração é o comércio. Não podemos esquecer do comércio. Por quê? Não é uma razão farisaica, é uma razão prática. Os governantes da democracia precisam ser eleitos. Para serem eleitos, eles têm que convencer o eleitorado. Então, nós temos que criar mecanismos que permitam que os governantes convençam o eleitorado de que o Mercosul é algo bom, que funciona, que as pessoas consigam ver o Mercosul no mercado municipal, nos supermercados, na rua, e que não seja apenas um discurso de alta diplomacia. Porque senão os governantes não irão conseguir convencer os eleitores
acerca não da continuidade do processo, porque os povos não voltam a comer com as mãos. Sempre haverá um Mercosul. Depois que nós o inventamos, sempre haverá uma forma de integração. Mas os processos precisam ser aprofundados, como disse o doutor Ivan. Não é? E para isso, os governantes têm que contar com o apoio dos votos, tem que convencer as pessoas. Não é que a vida melhora, a integração faz com que a vida melhore. Que a integração não é necessariamente um processo em que as pessoas vão perder o emprego, ao contrário, não é empregos. Que a integração é uma coisa boa, porque nós nos aproximamos, porque nós partilhamos a cultura, porém, que haja emprego, que os produtos sejam melhores, sejam mais baratos, mais acessíveis, que as condições de vida melhorem, porque está acontecendo aquilo que os teóricos da integração chamam de efeito de spillover. Significa que a integração só é importante quando traz vantagem para todos. E que há o derramamento. Spillover é o derramamento das taças de champanhe, que se faz a pilha das taças de champanhe, e aí, pelo princípio dos vasos comunicantes, todas as taças, de repente, não mais de repente, estarão cheias. Então, isso precisa ocorrer, e isso tem que existir pelo comércio. Questão prática, não estamos querendo enriquecer os que já são ricos. Não. Queremos apenas que os governantes possam chegar nos palanques e afirmarem que a integração é uma coisa boa, que precisa ser aprofundada e que a grande imprensa está errada. Porque senão nós faremos sair futuramente do discurso pelo fracasso. A integração, como sempre ocorreu na América Latina. Então nós estamos vivendo uma história prodigiosa no Mercosul, sem dúvida. É o primeiro processo de integração bem sucedido em toda a história da América Latina. Somos um manancial de fracassos em termos de integração, mas estamos vivendo um processo diferente de todos os demais e que está presente nas agendas dos governantes. Nós teremos aí processos eleitorais praticamente em todos os países nos próximos anos. Próximo biênio, teremos 3 presidentes eleitos nos próximos meses, praticamente. E se verificarmos em todas as plataformas políticas, está presente a integração. Não só a integração, como o aprofundamento da integração. Mas nós precisamos